Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está no YouTube. Nós estamos aqui num lugar diferente hoje, especial, na casa da minha sogra. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. Vai chegando você que está no YouTube, vai pegando a sua Bíblia aí. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesse lugar. E enquanto você vai pegando sua Bíblia aí e abrindo ela no livro de 1 Samuel, no início da Bíblia. Deixa a galera aqui do Instagram entrar. Vai chegando aí, gente. Lugarrido, Michele, Silmara, Luísa. Como é que vocês estão, gente? Dispara o dedinho no coração aí. Bom domingo a todos. Rose, Carla, Lugarrido. Ô Bruninha, traz seu celular, por favor. Se você puder trazer seu celular, eu agradeço. Como é que vocês estão, gente? Bom dia, Rose, tamo junto. Bruna Legnaioli Loureiro. Bruna Legnaioli Loureiro, minha esposa. Gente, abra sua Bíblia aí se alguém puder anotar aí no chat pra gente fazer uma oração. Aqui o celular tá escorregando. A gente tá num lugar diferente aqui hoje. Não estamos em casa, estou na casa da minha sogra, que é uma benção a minha sogra, viu? Vamos chegando aí. 1 Samuel, se alguém puder anotar pra mim, capítulo 3, versículo 1 a 11. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 11. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu só ver aqui o celular com a minha esposa. Eu já volto aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Fala, minha mãe, tá aí, um beijinho no seu coração. Deixa eu ver aqui. Minha sogrinha. Vocês conseguem ouvir bem minha voz? Você tá conseguindo ouvir bem minha voz? Fala, Reinaldo. Duro tá... Aí, agora sim. Vocês conseguem ouvir bem minha voz, gente? Alguém pode dar um sinal aí? Sim? Beleza. Ó. Deixa eu anotar aqui o versículo. Primeiro... Ó, a gente vai aqui, ó. 1 Samuel, deixei fixado aí. Você que tá no YouTube, pode abrir aí sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 11. Nós vamos falar hoje sobre como ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus. Eu creio que todo mundo que tá aqui quer ouvir a voz de Deus. É ou não é? Todo mundo que tá aqui, todo o ser humano, creio que deseja ouvir a voz de Deus. Mas como que nós escutamos a voz de Deus? Né? Deixa eu só tirar os pianos aqui. Como ouvir a voz de Deus? Feche seus olhos se você puder. Vamos fazer uma oração aqui. Feche seus olhos se você puder. Se não puder, tudo bem. Mas Jesus, eis aqui sua família. Nós estamos aqui mais uma vez para... Nós desejamos ouvir sua voz, Jesus. E nós queremos aprender nesta live, neste devocional. 554 dias. Juntos aqui em família. Aprendendo a ouvir sua voz. E hoje nós queremos ouvir algo novo, Jesus. E eu creio que o Senhor vai falar com cada um aqui nessa sala.
seja no ao vivo, seja aí no gravado, seja aqui ao meu lado, minha sogra, minha esposa, minha filha. Então, Jesus, faz do seu jeito, porque o seu jeito é perfeito. Cada palavra que sair da minha boca, que não seja minha, mas que seja sua. Fala conosco, Jesus. Esse é o nosso desejo. Que o seu Santo Espírito possa dar entendimento, um novo entendimento. Eu não sei como cada um chega até aqui, como cada um abre o domingo. Cansado, sobrecarregado, feliz, em paz. Eu não sei. Mas o que eu sei é que todos que estão nessa sala desejam ouvir algo novo, que vem direto do Senhor. Amém. Amém. E amém. Amém. Gente, seguinte. Deus fala com Samuel numa visão. Então a palavra de Deus diz assim, ó. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Eu já vou falar quem era Samuel, quem que era Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Vocês estão escutando bem a minha voz aqui, né, mãe? Está escutando bem aqui, né? Então, naqueles dias em Israel, a palavra do Senhor era muito rara. Guarde isso daí. Era muito rara. E as visões não eram muito frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a se escurecer, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, aonde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. E ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Ele se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Guarda isso, ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, porque o teu servo que ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Acho que é a primeira vez que eu vejo na Bíblia essa palavra, tinindo. Então eu quero declarar aqui em nome de Jesus, nós vamos destrinchar essa história. Se a gente pudesse definir um título aqui nesse devocional, seria Como Ouvir a Voz de Deus. Mas eu creio que todos que ficarem até o final, todos que receberem essa palavra, sairão dessa sala com ouvindo tinindo, ouvindo a voz de Deus de uma forma diferente. Porque eu creio que todos que estão aqui, tanto no ao vivo quanto no gravado, têm o desejo de ouvir a voz de Deus. Todo mundo tem. Agora, como ouvir a voz de Deus? Em 2021, porque aqui é uma história, nós vamos entrar nessa história, mas aqui não é, o devocional não é um lugar de estudar história, não é um lugar de filosofia, não é um lugar de ideologia, não é um lugar de opinião do Bruno. Aqui nós queremos ouvir a voz de Deus e queremos aplicar o que está escrito nos dias de hoje, 2021.
Então, nesse momento, muitas vezes que a gente vai para um lugar, por exemplo, numa live, para escutar a voz de Deus, para ouvir uma passagem bíblica, para poder ir quando a gente vai numa igreja, num culto, né? Numa missa, normalmente a gente vai com uma mente condicionada. O que é uma mente condicionada? Anota aí, uma mente condicionada já com as nossas necessidades. E tem uma coisa que Deus falou abundantemente no meu ouvido essa semana, eu compartilhei com o pessoal na segunda-feira, é de que muitas vezes que a gente vai ler a Bíblia ou vai para um lugar que alguém vai ler a palavra de Deus e vai explicar a palavra de Deus, a gente vai tão condicionado com a nossa lista de necessidades que muitas vezes Deus não quer falar sobre nada disso. Deus quer falar sobre outras coisas. Mas quando eu vou apenas com as minhas necessidades, Deus muitas vezes vai responder sobre essas necessidades, mas muitas vezes Ele quer falar sobre outras coisas. E aí os nossos ouvidos ficam tampados para o que Deus quer falar. Deus não falha na comunicação, quem falha é a gente na escuta. Então anota aí, Deus não falha na comunicação, quem falha somos nós na escuta. Fala conosco, Espírito Santo. Deus não falha na sua comunicação, quem falha é nós, na nossa escuta. E o que faz com que eu fale na minha escuta? Quando eu entro numa oração e esqueço de falar, Senhor, seja feita a tua vontade, Deus fala comigo do seu jeito. Eu não sei se você percebeu, mas Samuel, Deus precisou chamar ele 3 vezes para poder ele ouvir a voz de Deus. Então, olha só, o menino Samuel, ele era jovem. Samuel foi um profeta em Israel. Samuel já nasceu fruto de um milagre. A mãe dele, Ana, era estéril. E ela passou anos atrás de anos, triste, angustiada, ansiosa, preocupada, amargurada, como diz a Bíblia. E ela não dava filho para o seu marido. E aí teve um dia que Ana fez um voto a Deus. E ela falou, Senhor, se você me der um filho homem, eu vou cuidar desse filho com todo o meu esforço, com todo o meu melhor. E eu vou entregar o meu filho para o Senhor. E Deus deu um filho para ela. Esse filho era Samuel. E aí nasceu esse filho. E esse filho foi morar junto aos sacerdotes. E ele era jovem. E 2 pessoas aparecem aqui. Samuel e Eli. Esse Eli, ele era sacerdote em Israel. Ele era como se fosse o chefe aqui. E como se fosse o mestre de Samuel. E naquele tempo, como diz aqui na Bíblia, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então, naquele tempo em Israel, Deus falava muito pouco e as visões não eram frequentes. Naquele tempo. E agora, em 2021, nós vamos chegar lá. E Deus queria falar com Samuel. Então, muitas vezes, em 2021, a gente pensa que Deus não fala. Esse Deus revelado em Jesus, eu quero te dizer uma coisa, Ele fala e Ele ouve. Ele é um Deus vivo. Então, o que faz com que a palavra de Deus seja rara na minha vida, o que faz com que as visões não sejam frequentes, é os nossos ouvidos não estarem preparados para ouvir a voz de Deus. A gente não nasce com o ouvido preparado. Até porque quem prepara é o próprio Deus. E existe um caminho para isso. Nós estamos na melhor geração. Jesus preparou esse caminho. Então eu quero te encorajar de que quando você ler a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, você pode fazer um de para. O que é isso, Bruno? Você pode, né? Ao invés de falar Senhor com S maiúsculo, você pode falar assim, Jesus. Nós podemos. Eu não sei se Jesus é o seu Senhor. Durante muitos anos da minha vida, o meu Senhor era várias outras coisas aqui na terra que não era Jesus, por mais que eu acreditasse em Jesus. Acreditava em Deus, acreditava em Jesus, mas Ele não era o meu Senhor. Eu não queria ouvir só a voz dele, eu queria ouvir várias outras vozes aqui na terra.
As minhas, as dos outros, as vozes dos vícios, as vozes da preocupação, as vozes da ansiedade, as vozes do medo. Em nome de Jesus, pessoas entraram aqui, escutando essa semana inteira, muita palavra de medo, que vem na nossa própria mente, mas sairão daqui ouvindo a palavra de Deus, que lança fora todo medo. Está escrito. E se está escrito, funciona, só precisa testar. A palavra de Deus lança fora todo medo. Está escrito aqui, ó. Então, o que faz com que a gente impeça de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus, é não conhecer quem Jesus é. E de forma clara que Samuel não conhecia Deus. Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. E naquela época, Deus falava de forma audível, diretamente, desse jeito aqui: Samuel, Samuel, uma voz audível. Isso foi antes de Jesus, antes de Cristo. Quando chega Jesus, em Jesus, Deus fala com a gente através de Jesus, o seu Filho. Como a própria Bíblia diz, Deus entregou o seu único Filho por amor, não para condenar a gente, não para condenar os seres humanos, mas para salvar os seres humanos. Então Deus, há 2000 anos atrás, Ele resolveu falar com a gente através de Jesus. E agora, pós Jesus, depois da ressurreição de Jesus, Deus fala com a gente pelo Espírito Santo. Deus fala, anota aí, Deus vai falar com você pelo Espírito. E como que eu pego o Espírito? Como é que eu recebo o Espírito de Deus? Através da sua palavra, está escrito. A Bíblia. Então eu creio, aqui no Cola na Videira, nós vamos encorajar o máximo de pessoas possível para comprar a sua Bíblia, ter a sua Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Só que a gente não sabe, a gente não aprendeu. Então é como se fosse exatamente aqui, ó. A palavra de Jesus era muito rara. Até os meus 30 anos, a palavra de Jesus era muito rara. Por quê? Porque eu não conhecia. Então eu não ouvia a palavra dele. Se ninguém te ensinou que a Bíblia é um livro sobre Jesus, de que a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é a própria palavra, essa palavra de Deus se torna rara dentro de nós. Quem está entendendo isso? Tem alguém comigo aqui? Além da minha sogra que está aqui do meu lado. Tem alguém? A minha sogra é uma bênção, viu? E se a sua sogra você julga não ser, declare na vida dela. Se você está colado na videira, a videira ensina, ore pelos seus inimigos. A videira ensina, declare palavras de fé e não palavras de morte. Então declare, a minha sogra é uma bênção. Mesmo que caso você julgue que ela não seja. É ou não é? Então vai vendo. E aí, olha só o que a Bíblia diz. Vocês entenderam? Pegou, né? Perfeitamente. Então bora. Então, anota aí. No versículo 3, no 2 e no 3, num dia normal, num dia comum, Eli foi dormir no mesmo lugar que ele sempre dormia. Samuel foi dormir no mesmo lugar que ele sempre dormia. E aí vem o de repente de Deus. Que eu creio em nome de Jesus que pessoas receberão o de repente de Deus hoje. A Bíblia diz, ó, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Só que é o seguinte, gente, isso aqui eu vou dizer de novo, não é história, então nós precisamos trazer pro aqui e pro agora. Olha só, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor, Jesus chamou o menino, Samuel, Samuel. Antes de Deus mandar Jesus, eu creio que assim, ó, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o menino, Deus chamou o seu filho, Jesus, vai lá, meu filho, ensina eles, resgata eles, mostra para eles o quanto que essa geração de 2021 pode viver como filho e não como órfão. Mostra, Jesus, resgata a alma, aquieta os pensamentos negativos. E hoje em 2021, quem que é a lâmpada de Deus? Quem que é a luz do mundo? A lâmpada de Deus gera luz. A lâmpada de Deus gera luz. E quem é a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo, conforme ele mesmo disse. Eu sou a luz do mundo. Jesus, ele disse isso. Eu sou a luz do mundo. Manda um beijo pro Bernardo aí. Bernardo, um beijo do tio. Viu? Feliz você tá aí. Tem uma criança no nosso meio.
Samuel era um jovem, por isso que a Bíblia diz, chamou o menino. Samuel ainda estava aprendendo. Lembrando que Samuel já era fruto de um milagre. Então presta atenção. Olha lá, eu estava uma pessoa desacreditada, comprei uma Bíblia e hoje busco o Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A gente quer fazer com que chegue no Douglas, chegue no máximo de pessoas possível. Em todas aquelas que Deus mandar. E eu creio que Deus está mandando chamar a nossa geração. Deus chamou o menino e eu quero declarar aqui nessa live, em nome de Jesus, Deus está chamando a nossa geração. Você tem o privilégio de aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem o privilégio de aprender a ouvir diretamente a voz do Senhor Jesus. Ok. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. E antes que a lâmpada se apagasse, vai ter um dia que a lâmpada vai apagar. Vai ter um dia que Jesus vai voltar, gente. Por mais que às vezes a gente não, alguns talvez não creiam nisso, ou talvez não saiba da importância disso, eu quero te dizer uma coisa. Vai ter um momento que a lâmpada de Deus vai apagar aqui no mundo, que é o próprio Jesus, a volta dele. E quando ele voltar, nós iremos junto com ele, em nome de Jesus, para Nova Jerusalém. Olha só, ele chamou o menino Samuel, e se você leu comigo, foi repetido 3 vezes. Deus chamava Samuel, Samuel, Samuel. Samuel saía do quarto, ele achava que era o sacerdote Eli que estava chamando ele, porque era uma voz mesmo que vinha. Samuel, Samuel, Sandra, Sandra. Aí ela achava, imagina que a Sandra aqui, minha sogra, ouve essa voz, Sandra, Sandra. Aí ela sai do quarto dela, vai até o quarto onde o Bruninho tá dormindo. Fala, Bruninho, você me chamou? Eu não chamei nada, Sandra, vai deitar. Eu não chamei, não. Aí ela vai deitar. Aí de novo, Sandra, Sandra. Aí ela vai até o quarto. Bruninho, você me chamou? Ela me chama de Bruninho, tá? Não, Sandra, eu não chamei, vai deitar. Aí, Sandra, Sandra, pela 3ª vez, ela vai. E aí o Bruno, ele percebe que, olha, é Deus que está querendo falar com ela. Ô Sandra, volta pro seu quarto. E se essa voz vier de novo, Sandra, Sandra, Samuel, Samuel, Poli, Poli, Silvana, Silvana, Lugarrido, Lugarrido. Se ela vier de novo, fala assim, ó, abre a sua boca e fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, a tua serva ouve. Então você pode entrar na sua oração, entrar no momento de abrir a Bíblia, antes de qualquer oração, antes de qualquer estudo bíblico. Nós não estamos aqui para aprender nada técnico, nós queremos ouvir a voz do Senhor. E aí você pode dizer assim, Jesus, eis-me aqui, eu quero ouvir a tua voz. Ontem eu estava conversando com o irmão da Sandra, e ele estava contando um caso que ele está passando, e no final da história ele sempre diz assim, todo dia, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E está escrito na oração do Pai Nosso que o próprio Jesus instituiu no mundo. A oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Agora chega um ponto nessa caminhada de fé que o que vai tampar os seus ouvidos de não ouvir a voz de Deus é você sempre chegar com Ele com as suas necessidades. Mas eu creio que se você está no início da caminhada de fé, você pode conversar com Jesus sobre as suas necessidades. Você pode. Mas vai chegar um tempo que você vai precisar abrir mão e falar sobre outras coisas com Ele. Sobre o que, Bruno? Sobre o que Ele quiser falar. Porque muitas vezes Deus quer falar coisas conosco. E a gente está querendo ouvir outras coisas. Mas Deus quer falar uma coisa e eu estou querendo ouvir outras coisas. Por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Jeremias, clama a mim e eu responderei-te-ei. Eu sou um Deus que responde, eu sou um Deus que te ouve, Bruno. Eu sou um Deus que te ouve, Cis. Um beijo no seu coração. Eu sou um Deus que te ouve, Sandra. Clama a mim e eu vou responder. Agora clama ouvir a minha voz.
clama ouvir a minha vontade. Então escreve aí no seu devocional: eu decido ouvir a voz de Deus. Eu decido ouvir a vontade de Deus. Eu quero clamar. Eu tô com o meu casamento detonado, eu tô com as minhas finanças detonadas, eu tô com a minha emoção, as minhas emoções meio abaladas, eu tô de uma certa forma triste, eu tô de uma certa forma preocupado, mas eu decido a partir de hoje aclamar a vontade de Deus. Eu decido a partir de hoje não reclamar, eu decido a partir de hoje clamar, a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a voz de Deus não é aquilo que eu quero ouvir, mas quando eu ouço a voz de Deus, traz paz para o meu coração. Quando eu escuto, por exemplo, e como é que eu escuto a voz de Deus, Bruno? Quando você aprende a Bíblia. Porque Deus fala pela palavra dele. Quando você entra num devocional e deixa de lado todas as suas necessidades e decide aprender o que está escrito, você está ouvindo a voz de Deus. Você crê nisso? Você quer crer nisso? Quando você entende como um sopro nos seus ouvidos o que está escrito, a sua alma é quietada. Não necessariamente você vai sair daqui e você vai ver os seus problemas sendo resolvidos. Provavelmente você nem vai. Mas você recebe a paz que excede qualquer entendimento. Você recebe alegria, a sua fé é ativada. E aí, a partir disso, você vai fazer o seu dia acontecer. A partir disso, você vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai trabalhar. Vocês estão entendendo isso, gente? Só que a gente não aprendeu. Tá vendo aqui, ó? Samuel, ele vai 3 vezes falar com Eli. Muitas vezes a gente depende de pessoas para ouvir a voz de Deus. No início da caminhada de fé, Deus vai colocar pessoas, talvez Ele me colocou aqui no seu caminho, para a gente aprender juntos a palavra de Deus. Mas vai chegar um tempo que Deus quer falar no quarto com você. Você e Ele. A Bíblia, que é a palavra dele, é o meio de comunicação de Deus. Eu vou dizer de novo, Deus não vai te chamar como Ele chamou Samuel. Eu declaro isso aqui com toda certeza porque está escrito. Bruno. Não. Olha o Bruno aqui, ó. Abre a Bíblia. Tá aqui. Como Deus fala conosco. A gente precisa só se permitir. Insistir. Esperar. Errar. Falhar. Porque Samuel falhou. Samuel ouviu a voz de Deus, mas ele saía do quarto e achava que era Eli. Ou seja, a mente de Samuel estava condicionada. Se Deus falou, ou seja, quem fala comigo é só o profeta Eli, é só o sacerdote Eli. Eu não tenho o direito de ouvir a voz de Deus. Você tem o direito sim, Deus ama você e Ele quer falar com você que está nessa sala. Deus não escolheu agora na nossa geração apenas algumas pessoas. Deus não fala só com o Bruno, com a Bruna, com o padre, com o pastor, com o espírita, com não sei o quê. Deus não fala só com ministros do evangelho. Deus não fala apenas com algumas pessoas. Deus quer falar com toda essa geração, mas nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar isso. Você deseja ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus então, Bruno? Aprendendo a palavra dele. Entendendo em primeiro lugar que a nossa mente está condicionada. De que eu só quero escutar a voz de Deus quando eu ver Deus fazendo alguma coisa na minha vida. Eu não sei o que te condiciona. Mas o que eu sei é, Jesus ele disse, ei, as minhas palavras são espírito e são vida. Aonde a minha palavra é declarada, por mais que talvez você não esteja entendendo, no mundo espiritual, a cura chega. No mundo espiritual, Deus trabalha, Deus não para de trabalhar. Aonde a palavra de Deus, ela é declarada, existe a possibilidade de ser manifestado algo novo. Olha o que está escrito no versículo 7. Por que Samuel, ele foi e voltou várias vezes, sem entender ainda que era a voz de Jesus? Porém, Samuel ainda não conhecia Jesus, e a palavra de Jesus ainda não havia sido manifestada a ele. Então eu não nasço, a Betina ela não vai nascer já ouvindo a palavra de Jesus.
Em algum momento da vida da Betina, a palavra de Cristo vai ser manifestada dentro dela. E quando a palavra de Deus é manifestada dentro de nós, ela é manifestada na nossa mente. A Bíblia diz em Romanos 12:2, Deus transforma o ser humano através da renovação dos seus pensamentos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, capaz de separar alma e espírito, capaz, como a própria Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capaz de discernir o que está no nosso coração, capaz de trazer os pensamentos de Deus para nós. Então tá aqui. Samuel ainda não conhecia Jesus. Você conhece Jesus? Então o primeiro passo para você entender e crer, primeiro você precisa entender para depois você crer. Primeiro você precisa conhecer. Para você ouvir a voz de Deus, para você ficar com o ouvido tinindo, e é para isso que Deus me trouxe até aqui hoje. Hoje é dia de algo novo ser despertado dentro de você. Hoje é dia da palavra de Deus ser manifestada dentro de você. O primeiro passo no caminho da fé é você conhecer quem Jesus é. Porque a Bíblia, se ninguém te ensinou, nós estamos aqui para te ensinar. A Bíblia é um livro sobre Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. E como o próprio Joãozinho, discípulo de Jesus, diz, a palavra de Deus é Jesus. Então quando a gente conhece quem é Jesus, o que ele fez, eu estou preparando os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E quem garante isso não é a gente, é ele mesmo. Então você não precisa se preocupar. Eu não sou capaz. Porque muitas vezes a gente vai, eu já passei por isso, a gente olha para as nossas condições, a gente olha para a nossa educação, a gente olha para a nossa situação de vida e a gente julga não ser capaz de entender a palavra de Deus, de ouvir a palavra. Os discípulos, não esqueça disso, Pedro e João eram inculto e iletrado. Eles não sabiam nem ler nem escrever, gente. Os caras não sabiam ler e escrever. Os caras eram pescador de peixe. Mas durante 3 anos, Jesus preparou os ouvidos dele. E aí Deus tem um tempo para preparar seu ouvido. E graças a Deus isso não está no meu controle. O apóstolo Paulo começou a ouvir a voz de Jesus em 3 dias, mas os discípulos foram 3 anos. Deus faz do jeito dele. Nós não vamos nunca blocar. Você só precisa conhecer quem Jesus é. E ao longo desse caminho, cara, quanta gente está aqui nessa live, que entrou aqui no Cola na Videira ano passado. Isso aqui começou, esse projeto de Deus, esse projeto de Jesus. Começou dia 18 de março de 2020, na prática. Mas já tinha sido declarado em 2016. Já tinha sido prometido em 2016. Muita gente começou na caminhada de fé apenas conhecendo quem Jesus é. E esse apenas é tudo. E ao longo do caminho, vícios foram curados. Casamentos foram restaurados. Emoções foram restauradas. Deus está fazendo um arregaço nessa geração através da sua palavra. Por quê? Porque a sua palavra coloca vida aonde tem morte. Como o próprio salmista, tem uns salmos que diz: a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E tá aqui, ó. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Existia uma lâmpada lá no lugar onde eles moravam, né? Nesse lugar aqui. E antes que essa lâmpada de Deus se apagasse, ele chamou o menino. E eu creio que antes de Jesus voltar, ele está chamando essa geração. Menino Bruno, menina Sandra, menino não sei o que tá aí. Eu quero falar com você. E às vezes a gente olha para a nossa capacidade. Eu não sou capaz. Eu quero te dizer uma coisa, não esqueça disso. Quem te capacita é Deus. Deus não falha na sua comunicação. É a gente que não tem os ouvidos preparados para ouvir a voz dele. Mas Bruno, ele é o Criador. Como que eu não estou preparado? Meu ouvido já deveria ser pronto. Não. Porque nós somos filhos. Quando você nasceu e quando eu nasci, nós somos filhos de Adão. A gente veio depois de Adão e Eva.
A gente se afastou de Deus. Nossos ouvidos se tamparam. Nossos ouvidos foram tampados. A partir do momento, todo mundo que nasceu depois de Adão e Eva teve os ouvidos tampados para a palavra de Deus. E Deus vem nesses milhares de anos, no seu plano perfeito, no seu projeto que não tem atraso, no seu projeto que não para. Ele vem resgatando pessoas. Ele vem transformando não só o ouvido de Samuel para ficar tinindo, não só o ouvido de Israel para ficar com o ouvido tinindo, para ficar com o ouvido limpo para ouvir a palavra daquele povo. Ele continua fazendo aqui no Brasil, por exemplo. Agora nós estamos na melhor geração. Por quê? Porque quando Jesus ele vai para a cruz e ele ressuscita, quando Jesus vai para a cruz, ó, aqui tem uma cruz. Quando Jesus ele vai para a cruz e quando ele sai da cruz, tá vendo Jesus aqui? Que é Jesus, ó. Jesus vai para a cruz. Quando ele sai da cruz, ou seja, quando ele ressuscita, ele entrega para nós o Espírito dele nos 4 cantos da terra. Brasil, África, Estados Unidos, São Paulo, Barueri, Osasco. Todo mundo tem a oportunidade. E Deus está levantando a nossa geração para aprender a ouvir a voz dele. E aí chega um tempo que é manifestado o Espírito dele dentro de cada um. Como foi com Samuel. E ele disse a Samuel: Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Ou seja, isso vale para agora. Se você decidir ouvir a palavra de Deus, a fé é ativada. A fé incondicional é ativada dentro de você. Porque no Novo Testamento, Paulo escreveu: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está escrita. Então, só que a palavra de Deus, ela não é apenas um livro escrito para ser admirado. Não. A palavra de Deus está escrita, mas ela traz o Espírito de Deus para nós, para que isso daqui possa ser vivido por nós. Então, eu não sei se pessoas entraram aqui desanimadas. Eu não sei como é que foi a sua semana. O que eu sei é que essa é a maior doideira de Deus. Jesus ele disse o seguinte: uma das coisas que impede a gente de ouvir a palavra de Deus são as nossas preocupações. E aí Jesus ele fala: eu sei que vocês estão preocupados. A gente sabe. E aí Jesus ele traz o exemplo de roupa, comida e bebida. Não se preocupe com o que irão beber, não se preocupe com o que irão vestir, não se preocupe com o que irão comer. Mas se preocupem, em primeiro lugar, em conhecer o reino de Deus e a vontade de Deus, que é a sua justiça. Então, para essa semana, você precisa decidir. A gente, se Deus quiser, nós vamos estar juntos todo dia às 9 da manhã. Mas você precisa decidir. Decidir. É uma decisão. Toda e qualquer mudança de comportamento precisa ter uma decisão. E você só decide quando você está cansado. Pode ficar tranquilo. Eu estou cansado de ser ansioso e dominado pela ansiedade. Então eu decido procurar ajuda para sair dessa ansiedade que me domina. Estou dando um exemplo. E quando você decide isso, a vida, o próprio Deus vai te colocar situações para que essa sua ansiedade seja testada. Ou seja, para que você seja treinado a não ser mais dominado pela ansiedade. Então você precisa decidir. Eu decido esta semana, vou olhar apenas para essa semana. A vida é eterna, gente. Eu preciso apenas olhar para essa semana. Eu decido ouvir a voz de Deus, porque eu não aguento mais ouvir as vozes interiores minhas. Eu cansei de ouvir as palavras que vêm na minha mente de desânimo, de falta de coragem, que traz falta de coragem, pessimismo, vitimismo. Eu cansei. Então, Jesus ele diz para você, então quando você for orar, quando você for abrir a Bíblia para ler, pergunta para mim o que é o reino de Deus e qual é a minha vontade. Pergunta, fala, abre a boca. Eu quero te conhecer, Jesus. E aí Jesus ele garante que todas as suas necessidades serão resolvidas. Todas as suas necessidades serão resolvidas.
Mas quando você vir falar comigo, se preocupe em primeiro lugar em perguntar para mim, em clamar a mim, qual é a minha vontade? Qual é a minha vontade? Qual é a minha vontade? Jesus, o que você quer falar comigo? É dessa forma que a gente começa o devocional aqui, antes de entrar com vocês. Jesus, qual é a sua palavra para o dia de hoje? Jesus, o que você quer falar comigo? Me enche da tua presença, Jesus. Me enche do seu Santo Espírito, Jesus. Então a gente chegou o momento da gente buscar isso. E Deus garante. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responderei-te-ei. Mas o que Deus manda dizer para vocês esta semana: não clame sobre os seus problemas, sobre as suas necessidades. Elas vão ser resolvidas. Deus vai colocar estratégia, sabedoria, pessoas. Deus vai abrir portas, Deus vai fechar portas. Mas decida ao acordar: Jesus, eu quero ler um versículo e ouvir a tua voz. Jesus, eu quero, da mesma forma que você falou com Samuel, eu quero ouvir a sua voz. Você tem que falar isso, não tenha medo, porque ele lança fora todo medo. Jesus, eu quero ouvir a tua voz assim como você falou com Samuel. Se é possível ouvir a sua voz de forma audível, eu quero ter uma experiência essa semana, aonde eu nunca vou esquecer. Deus falou comigo. E aí, muitas vezes, será que Deus que está falando? Se há dúvida, Deus não está falando não, porque quando Deus fala, quando a palavra dele se manifesta dentro de você, não há espaço para dúvida, é o próprio Deus que está falando. Ele não faz nada pela metade. Ele disse, a minha palavra é eficaz. Vocês entenderam então, gente? De que Deus não vai falar com você com uma voz, que nem ele falou com Samuel. Menino, Samuel. Ele não vai falar. Está escrito e você precisa desejar. E Jesus, ele fez esse caminho já. Jesus garante que cada verso da Bíblia, cada salmo, cada provérbio, cada versículo que você lê na Bíblia, você está recebendo o Espírito Santo. E quanto mais você fazer isso, quanto mais você se engajar a isso, quanto mais você aprender sobre isso, mais você vai ter ouvidos tinindo para ouvir a voz de Deus. E aí, fazer a vontade dele. Fazer aquilo que ele manda você fazer. Amém? Então não deixe que nenhuma culpa, o próprio Jesus também, por isso que é importante, o primeiro passo é conhecer Jesus, a história, as parábolas, o quanto Jesus perdoa os nossos pecados, o quanto ele já perdoou os nossos pecados, o quanto Jesus não foca nas nossas falhas, o quanto ele foca no desejo de trazer a gente para o religar com ele, de religar a nossa geração com o Pai que está nos céus. Reconciliação, ligar. Deus está chamando você. Então não deixe que nenhuma culpa impeça você de ir, de comprar a sua Bíblia, como o Douglas escreveu aí, de você ler um versículo. Não deixe que a sua vergonha de repente você ter feito algo te impeça disso. Porque Jesus já sabe e ele já te perdoou. Ele só precisa que você aceite esta aproximação. E através desta aproximação, a sua mente é renovada e as suas feridas emocionais são curadas. Jesus garante, gente, e você precisa testar isso. Não vai ficar nenhuma cicatriz de nenhuma dor que causaram em você, ou que você mesmo causou em você, ou que você causou em alguém. Não vai ficar espaço nem para cicatriz. Agora você precisa viver isso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu digo isso com toda a autoridade no nome de Jesus. Aqui ele sarou todas as feridas em mim. Todas as feridas emocionais ele sarou. Durante muito tempo eu tentei sarar a força do meu braço e ficava cicatriz. Mas chegou um tempo que ele lançou fora, limpou, fez uma nova criatura e não há espaço para nenhuma cicatriz. Você não quer isso não? Então, eu estou só aqui para poder ver você viver isso. Não há espaço. Agora, existe um tempo de Deus. De novo, os discípulos ficaram 3 anos até receber o Espírito Santo.
até falar assim, agora eu entendi. Agora, como minha mãe diz, houve o batismo da fé. A fé incondicional. A fé que não depende de condições em 2021 para levantar da cama e ouvir a palavra de Deus. Eu não dependo. Se eu estou triste, eu vou ler a Bíblia. Se eu estou alegre, eu vou ler a Bíblia. Se eu estou preocupado, eu vou ler a Bíblia. Não importa a circunstância, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ouvir a voz de Deus. Ler a Bíblia não é ser religioso. Ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus. A fé se aprende. Ler a Bíblia se aprende. Nós estamos aqui, nós somos escolhidos por Deus. Você que está aí, não importa a cidade, a sua situação, você foi escolhida para aprender a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. E Deus tem muito interesse nisso. Então você pode ficar tranquilo que Ele está junto com você. Agora, é uma constância. É um caminhar com Ele. Os discípulos ouviam a voz de Jesus porque Joãozinho, Pedro andava com Jesus. Imagina, você dormia com Jesus, acordava com Jesus, dormia com Jesus, acordava com Jesus. Então o tempo todo eles estavam ouvindo a palavra de Jesus. Pedro fazia as jumentices dele lá, Pedro negou Jesus, Pedro viu em Jesus, foi revelado para Pedro que Jesus era o Cristo, ou seja, eles estavam o tempo todo ouvindo a palavra de Jesus. Só que Jesus ele foi para a cruz, morreu, mas ressuscitou. E ao ressuscitar, ele dá o direito para a palavra dele ser manifestada nos 4 cantos da terra. E se, por exemplo, foi manifestado a voz de Deus dentro de mim, eu nasci de novo, gente. E se eu ficasse calado, Jesus ia falar, tá bom, você quer ficar calado? Eu vou usar até a pedra para falar com a Clarice, eu vou usar até a pedra para poder falar com a Sandra, eu vou usar até a pedra para falar com a Andréa Goulart. E Deus não cansa de abrir a boca e falar com a nossa geração. Eu tenho visto isso com meus próprios olhos, não é só dentro da minha casa. Eu tenho visto famílias sendo restauradas, emoções sendo curadas, através da palavra de Deus. Não é através de nenhuma outra técnica que não seja a palavra de Deus, que não seja através do Espírito de Deus. E a gente precisa ativar essa fé. Agora, se eu escolho ouvir a palavra de Deus só no domingo, desculpe meu amigo e minha amiga, mas na terça-feira, 13h, você já está escutando a sua própria palavra, você já está escutando as palavras das pessoas, você já está escutando a palavra do mundo. Logo, a casa caiu. Logo, você não vive aquilo que você aprendeu no dia de hoje. Bruno, mas eu não tenho tempo. Não, você não tem tempo, você não deseja ouvir a palavra de Deus ainda. O dia que você cansar, você vai arrumar tempo. Pode ficar em paz. Ah, eu não tenho tempo. Como não tem tempo? Claro que você não tem tempo, você não quer. Fala logo. Pode falar. Deus já sabe, está aí dentro de você. Deus já sabe. Quando é que a nossa geração vai querer ouvir a voz de Deus? Quando se cumprir a palavra de Jesus na sua vida. Já se cumpriu na minha. Eu estou aqui só para ver se cumprindo na sua. O que Jesus disse? Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Porque eu já fui para a cruz. Eu já saí da cruz. E eu quero que vocês aprendam de mim. Jesus falando com você. Eu quero que vocês aprendam de mim. Para eu, Jesus, colocar descanso na sua alma. Para eu deixar os seus ouvidos tinindo. Como eu fiz com Samuel, que era um menino. Você percebeu que Eli não fez nenhum curso. Ele não ensinou... Claro, ele ensinou várias coisas para Samuel. Mas para ouvir a voz de Deus, Deus chamou Samuel. E Deus está te chamando. De repente de Deus, você começa a ouvir a voz dele. Você só precisa estar em ambientes onde a palavra dele está sendo declarada. Aqui no Colar na Videira, nós estamos todos os dias às 9h, declarando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo sobre a palavra de Deus. Todas as segundas-feiras, amanhã nós vamos estar juntos, se Deus quiser, às 19h30 no Zoom. A gente se olha nos olhos, a gente tira dúvida, a gente compartilha testemunho, dificuldades. E também estamos aprendendo sobre a história de Jesus, desde o nascimento até a cruz e a sua ressurreição. Esta é a boa notícia.
Vocês entendem isso? Toda terça-feira os homens de fé estão juntos. Nós reunidos, só os homens. Tem coisa que a gente fala só entre nós. Na sexta-feira, às 19h30, também no Zoom, no Google Meet, na verdade, mas através dessas ferramentas aí que a gente pode se olhar nos olhos, tá as mulheres de fé. Então, gente, deixa eu te dizer, isso aqui é só no Cola na Videira, mas existe milhões de outros canais na internet, dentro da sua igreja, dentro de uma igreja. Tem vários canais aonde você pode ir e aprender a ouvir a voz de Deus. Está escrito. Não como um livro, mas esse cara aqui, Jesus, ele fez e continua fazendo com que a nossa geração escute a palavra dele, a palavra de Deus. Ninguém nunca vai conseguir explicar no detalhe o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, porque ele é como um vento que entra em você e leva você para o lugar que ele quer, explicando como no meio do caminho. O Espírito Santo é como um vento, o Espírito Santo é como uma água viva. Eu quero dizer uma coisa para vocês, para terminar aqui. A minha sogra tá aqui do meu lado. Ela tá de pijama, então ela não vai aparecer. Mas é o seguinte. Há uns meses atrás, a minha sogra estava, como muitos daqui dessa sala sabem, ela estava em depressão, mais uma vez. Há mais de 30 anos ela convivia com isso, né, sogra? E aí teve um dia que eu vim aqui, que Deus mandou vir até aqui, sem avisar ela. E aí eu falei, Senhor, eu vou até a porta, mas eu não sei se ela vai abrir a porta para eu subir, porque ela não queria receber ninguém. Mas eu estou indo sobre a tua palavra. Eu não estou indo pela minha sogra, dependendo da minha sogra para subir. Eu não estou indo dependendo da minha esposa, a filha dela, Bruna, nem da minha cunhada. Ninguém nem sabe que eu estou indo. Só o Senhor sabe que o Senhor mandou eu ir. Eu estou indo pela tua palavra. E eu vim. Eu acho que era um dia tarde. E antes de subir, eu falei assim, Jesus, eu tô aqui, tava eu e a Bíblia, eu e a palavra. Eu falei assim, Jesus, eu quero ler uma palavra sua, eu quero entregar a sua palavra para minha sogra. Se o Senhor permitir que eu chegue até a casa dela, eu quero entregar a sua palavra para ela. Fala comigo. Aí eu fiz uma oração aqui no hall. Aí eu abri, caiu no livro de Ezequiel. Eu não faço normalmente isso, mas eu estava tão dependente do Senhor para poder ter a sabedoria, para poder ter a estratégia para falar com a minha sogra, que eu falei assim, Senhor, fala comigo. E aí eu abri a Bíblia aleatório e caiu em Ezequiel, eu compartilhei com ela depois. Aonde a Bíblia diz que a palavra de Deus, o Espírito Santo, é como um rio. E ali era uma visão que Ezequiel estava tendo, de um rio invadindo uma cidade. Era uma água invadindo uma cidade, e aonde tinha morte, a vida chegava naquela cidade. Então naquele momento Deus falou comigo, Bruno, você está subindo para levar a minha palavra, e a minha palavra é como um rio, é como uma água, e vai colocar vida na casa da Sandra, vai colocar vida dentro da Sandra. E eu vim, e foi uma benção o cafezinho que a gente tomou. Só que eu saí da casa da minha sogra na mesma situação. Nada aos olhos humanos tinha mudado, mas a água viva já tinha chegado aqui nessa casa. Quem está entendendo isso? E aí, 3 meses depois, a gente não sabe, tem que fazer uma conta aí para saber, mas uns 3 meses depois ou 2, eu e Bruna somos pais. Betininha está nascendo. Betina significa promessa de Deus. E eu só sou pai hoje porque ele me tirou do inferno. Essa é a verdade, não era nem por estar vivo mais. E separado, obviamente, da minha esposa. E aí a gente veio aqui e deu a notícia para minha sogra. Resumo da ópera, a gente fez toda uma graça, né? E ela mesmo em depressão, a gente deu essa notícia. Então Deus, ele permitiu que a gente viesse até aqui para dar essa notícia novamente. A gente veio novamente para cá para dar notícia do nascimento da neta dela. Já tem um neto e agora tem uma neta. Só que a boa notícia já tinha sido dada meses antes da notícia da Betina. Quem está entendendo isso? Só que muita gente ainda crê de que minha sogra só levantou por causa da notícia da Betina. Isso são que os olhos das pessoas estão abertos para isso. Mas eu e minha esposa sabemos, e minha sogra também sabe, que a gente veio aqui meses antes.
declarou a palavra de Deus que Deus entregou. Saímos e a situação não mudou. É isso que você precisa entender. Eu falo sempre aqui que o agir de Deus não é que nem um McDonald's. Ele até pode, ele já abriu o mar, mas não é o McDonald's. Muitas vezes você vai receber uma palavra do Senhor, você vai ouvir a voz de Deus e sua vida não vai mudar naquele instante. Mas é tão forte dentro de você que você espera. E eu esperei, eu nunca deixei de acreditar. E só não deixei de acreditar na cura da minha sogra, porque o próprio Jesus não deixava eu deixar de acreditar. Ele mantinha isso vivo dentro de mim, porque todo dia a gente estava junto aqui. E aí minha sogra, ficou um momento só eu e ela aqui, e ela falou: Bruninho, eu não aguento mais essa situação. Eu falei: então, e aí? Você não aguenta mais? E aí? Eu só orando por ela. E aí? Ah, Bruninho, eu preciso da cura e tal. Quem pode te curar, Sandra? Ah, foi um dos dias mais... Eu nunca na minha vida vou esquecer. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu vi na minha frente. Aí ela falou assim: Jesus. Eu falei: você acredita que Jesus pode te curar? Aí ela falou assim: pode. Eu acredito. Então pede a cura, ué. E ela tava só o pó do Batman, pra gente deixar bem, né, tranquilo aqui. Só ela sabe a dor que ela carregava há 30 anos. Só aquela mulher do fluxo de sangue sabe há 12 anos sendo rejeitada pela sociedade. Mas na hora que sai da boca de uma pessoa, eu quero a cura, Jesus. Eu acredito que você pode me curar, Jesus. Ela levantou na minha frente. Fizemos uma oração junto. Abrimos toda a casa. E ali no dia seguinte ela já estava no salão de beleza, fazendo cabelo, fazendo unha, fazendo depilação, fazendo as coisas tudo que tinha que fazer. Por quê? Muitos acreditam, e aqui é um espaço onde eu posso falar. Muitos acreditam que foi por causa da Betina. E eu acredito que foi por causa de Jesus. O que você escolhe acreditar? É você que escolhe, ué. A Betina foi um presente de Deus. Foi um presente, foi um plus. Um plus. Mas quem levantou ela foi Jesus. A palavra dele se cumpriu. E antes dela levantar, a gente já sabia que ela iria levantar. Por quê? Porque nós ouvimos a voz dele. Bruno, a minha palavra é como um rio. E chegou a hora de chegar a vida na casa da Sandra. Só que é do meu jeito e é no meu tempo, não é no seu. E aí a gente respeita isso de Jesus. Vocês entendem isso, gente? Então leva isso pra sua vida. Rapaz, eu tô na casa da minha sogra. Talvez você não entenda o tamanho da bênção disso, porque você não tá aqui, não tá na história, é normal isso. Mas eu creio que algo foi despertado dentro de você, pra você não desistir daquilo que talvez você quase desistiu. Vocês entendem? Chegou a nossa geração que vai testar isso daqui e vai funcionar, porque não tem como não funcionar, né, gente? O cara fez o maior trampo que poderia ser feito na cruz e venceu a morte. E saiu da cruz. Ele tá vivo. Ele venceu a morte. Então não há depressão que não possa ser resolvida. Não há resposta que não possa ser dada. Não há sabedoria que não possa ser entregue. A gente só precisa aprender a ouvir a palavra. Vocês entenderam, gente? Então, que vocês vão na paz de Jesus. Eu queria compartilhar isso com vocês. Não desistam. Não desistam. Agora é o seguinte. Não pega na força do seu braço. Fala com Jesus de forma sincera. Jesus, não me deixa desistir. Jesus, não me deixa desistir. Jesus, me ensina a confiar em você. Jesus, eu não quero ser como uma onda do mar impelida que fica indo e voltando, oscilando na vida. Jesus, eu não quero nem mais pronunciar o verbo oscilar. Eu não aguento mais falar que uma hora é assim, uma hora volta, uma hora eu penso que resolveu, e aí depois aí não resolveu, uma hora isso, uma hora aquilo. Ei, nossa geração não é mais uma onda impelida, uma onda do mar que vai e volta. Não, nós estamos indo para frente.
até a Nova Jerusalém. Porque quando chegar lá, nós teremos a plenitude da eternidade. E aí não tem mais fim. Então o que vocês em todo esse devocional e mais essa parte do testemunho aqui da minha sogra, o que você decide acreditar? Toda a honra, toda a glória está manifestada em Cristo Jesus. E a minha filha já vai saber logo de cara de que não foi ela que levantou a minha sogra. Quem levantou foi Jesus. Mas ainda tem gente que inclusive nessa live vai acreditar que foi a Betina. Tudo bem. Nós te amamos e nós continuamos orando. É simples assim. Amém. Eu vou agora tomar um cafezinho com as mulheres da minha vida. Deixa eu mostrar a Betina pra vocês, a mãe da Betina. A Betininha tá aqui dentro. É ou não é? Tá crescendo. Oi, Juju. Juju Correale. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. Vão curtir o domingo de vocês. Façam algo de diferente no dia de hoje, tá? Façam algo diferente do que Deus colocou na sua vida. Faça. Ou seja, comportamento novo no dia de hoje. As pessoas vão ver algo novo dentro de você. Deus quer usar você, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Rafinha, minha mãe, Cris Cury, Ana Márcia. Jesus, o meu único pedido é que a paz que a sua paz e a sua alegria tenha sido manifestada em todos dessa sala. E eu só tenho a fé para isso. Porque eu não vejo com os meus olhos, mas pela fé eu creio que a palavra dele continua sendo viva e eficaz. A palavra de Jesus vivifica. Coloca a vida onde tem morte. E a gente quer andar dessa maneira. Fala, seu Hélio, um beijo no seu coração, Hélio Nascimento, Rafa Tavares, Silvana, Margarete, Rose, Renatinha de Duque de Caxias, Lu Garrido, Juju Correale, As Correales, Rafa Tavares, já falei, Joana, Fabi Coach, um beijo no seu coração. Elaine, Di, falafel essa semana, hein, falafel. Ou falafel, tanto faz, o importante é que é um bolinho de grão de bico, que é uma delícia, e o seu deve ser o melhor. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Vá aproveitar o domingo com a sua família e seja Jesus. Tenha comportamento de Cristo no dia de hoje. Amém? Fiquem com Deus.